Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez nós estamos retornando à presença dos nossos irmãos, pedindo aqui a graça de Deus, irmãos, e a presença de Deus também, para que tudo o que viemos a fazer, irmãos, seja dirigido pelo nosso Deus. É bom, irmãos, nós estarmos mais uma vez entrando, irmãos, para ver a face dos irmãos, dar um oi, saudá-los com a paz do Senhor. É bom, irmãos, sabermos que você já está aí aguardando ouvir a palavra de Deus, pois é bom saber que aqui eu estava ansioso para que chegasse esse momento de nós estarmos compartilhando mais um pouquinho da palavra do Senhor. É muito bom nós estarmos juntos, muito bom nós estarmos gozando deste privilégio de nos reunirmos em torno de uma palavra da parte de Deus. Eu quero, meus irmãos, compartilhar convosco nessa noite uma palavra muito conhecida, uma palavra, acredito que conhecida de todos os irmãos, e está em Êxodo, no capítulo de número 15. Êxodo, no capítulo de número 15. Eu quero aqui, em poucos minutos, trazer aqui uma reflexão ao coração dos nossos irmãos. Tivemos nessa manhã uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma bênção de Deus. Estivemos aprendendo hoje um pouquinho acerca do amor de Deus pela sua igreja, trazendo esta igreja como eleita e também predestinada. Eleita aos dons espirituais, às bênçãos espirituais contidas em Cristo Jesus, e também predestinada à salvação e à vida eterna. Nós aprendemos hoje pela manhã palavra gloriosa. E agora, irmãos, eu quero repartir com os irmãos uma palavra da parte de Deus no livro do Êxodo, o livro da saída, o livro do Êxodo, o segundo livro da sua Bíblia, no capítulo de número 15, o versículo de número 23 ao versículo de número 27. Você que tem a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura conosco. Nós vamos estar aqui realizando a leitura. Minha Bíblia traz o tema: as águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre a terra do Egito. Porque eu, o Senhor, sou quem te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e ali se acamparam juntos das águas. Amém. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, uma palavra gloriosa da parte do nosso Deus, mas que também nos leva, irmãos, a uma reflexão de nós nos conhecermos. Fala um pouco acerca do autoconhecimento humano. Muitas vezes, irmãos, nós servindo a Deus, nós vivemos a euforia das bênçãos de Deus. Nós vivemos, irmãos, numa alegria que invade o nosso coração quando as vitórias de Deus são derramadas sobre a nossa vida. Não são poucas as vezes que os momentos que nós atravessamos com Deus nos levam, irmãos, a nos alegrarmos sobremaneira. É interessante nós lembrarmos, irmãos, que este povo que nós acabamos de ler aqui, eles estão vindo, irmãos, de uma libertação da terra do Egito. Eles viram ali, irmãos, as maravilhas que Deus multiplicou naquela terra sobre o faraó.
sobre o faraó e também sobre toda a terra do Egito. Eles viram os livramentos. É interessante, irmãos, que no caminho para o deserto, eles já enfrentaram um grande obstáculo. Aquele obstáculo do Mar Vermelho, aonde parando de frente do Mar Vermelho, eles se viram, irmãos, sem saída. Não podiam correr para canto algum, não podiam retornar, pois atrás deles vinha Faraó com o seu fortíssimo exército. É interessante nós lembrarmos que aquele povo, quando olhou para Moisés, nasceu a primeira murmuração: tiraste-nos da terra do Egito para que morrêssemos aqui frente a este mar? E então Moisés clama a Deus. A Bíblia diz que o mar se abre e eles passam a pés enxutos. Aquele fogo que ia conduzindo o povo se passou para trás do povo e impedia o exército de Faraó adentrar as águas atrás deles. Porém, irmãos, este episódio passou. Eles chegaram ao outro lado daquele mar, louvaram a Deus, engrandeceram o Senhor, cantaram, dançaram, pularam, saltaram de alegria e viram o mar se fechar sobre os seus inimigos. Quão grande livramento o Senhor operou naquele dia. Quão grande, irmãos, livramento o Senhor efetuou sobre a vida de Israel. Guardou a cada um deles e ali trouxe eles, irmãos, em grande zelo. A Bíblia diz que a alegria destes irmãos foram tão grandes que eles batiam nos pandeiros de fitas, eles saltavam, eles cantavam, eles estavam adorando a Deus. Amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos justamente para esta euforia da alegria da vitória que Deus nos concede. Não são poucas as vezes que nós nos deixamos levar por uma alegria tamanha que muitas vezes nos impede de ver a realidade que é servir a Deus. É interessante nós pensarmos, irmãos, que Deus então dá esta grande vitória a Israel. Eles estão eufóricos, eles estão ávidos por esta grande vitória, por este grande livramento, porque viram a mão de Deus operando. Eles estão, irmãos, agora a caminho do deserto. Eles estão indo para a terra que Deus havia prometido. Agora imagine uma coisa, irmãos. O nosso Deus é aquele que conhece o deserto como a palma da mão. Assim como Ele conhece, irmãos, o meu coração e o teu. O Senhor conhece a minha vida, conhece a tua vida, conhece a situação, a circunstância que nos cerca, conhece a terra que pisamos, conhece o que deseja e almeja alcançar o meu coração. O Senhor conhece todas as coisas. E é interessante que Deus, então, pega este povo e está direcionando eles pelo deserto. Mas havia no coração de Deus um propósito. E o propósito de Deus para a vida daqueles que o servem também, irmãos, inclui provação. É interessante nós pensarmos, irmãos, que estes irmãos estavam, sim, com muita alegria. Porém, irmãos, 3 dias de caminhada, 3 dias apenas, depois do grande livramento e milagre que Deus executou, este povo começa a sentir sede. É interessante que certamente as crianças ali começaram a pedir água para os seus pais, os velhos começaram a se queixar de sede, certamente todos estavam sedentos. A água já devia estar no fim para muitos, e eles começam, irmãos, a pedir por água. E o Senhor está conduzindo eles neste caminho. Irmãos, o Senhor que nos convidou a trilhar este caminho da salvação, certamente no caminho Ele vai prover as nossas necessidades. Segundo o que eu e você precisa, Deus tem, irmãos, para nos assistir. E é interessante que Deus então está conduzindo eles. No meio deste caminho, lá na frente eles avistam uma lagoa, um açude ou um reservatório com água. E, com certeza, aqueles que primeiro colocaram os olhos naquelas águas, correram ao encontro daquele manancial e foram se lançando naquele manancial e foram se lavando, bebendo da água, e quando levaram a água à boca, perceberam que aquelas águas eram amargas, eram águas que não se podia beber, eram águas que não mataria a sede. Irmãos, é aí que eu quero fazer você pensar nesta palavra.
quantas foram as vezes que você traçou um plano, que você executou um plano para a sua vida, viu de longe que daria certo, que era exatamente o que você precisava para resolver o seu problema, e quando você se lança neste projeto de vida, você percebe que ele não dá em nada. Assim aconteceu com aquele povo. Eles vinham de uma grande alegria, de uma certeza de que Deus cuidaria deles no caminho. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, estavam trilhando o caminho que Deus determinou para eles, viram a água e logo entenderam: ali está a solução do nosso problema. Correram para saciar a sede e quando se depararam com aquelas águas, eram águas impotáveis, eram águas que não se podia beber. O problema aumentou e muito. E aí é que está o X da questão. Não são poucas as vezes, irmãos, que Deus nos levando pelo caminho que Ele determinou, vão aparecer fontes na nossa frente. Vão aparecer supostas soluções para os nossos problemas. Aquele povo correu em direção à água como se fosse o último recurso da vida. Eles achavam que agora estava resolvido os problemas, que a sede das crianças, dos velhos e de todos eles seria, irmão, solucionada naquele momento. E eles correm, irmãos, e quando percebem que a água não é boa, que não podia ser bebida, a frustração invadiu o coração deles. A decepção veio para todos eles. Há uma coisa, irmãos, terrível que acontece geralmente com o ser humano, que é mediante as frustrações da sua vida, ele começar a olhar para trás. A gente faz um plano, a gente traça um projeto de vida, e porque este projeto muitas vezes não dá certo, a gente começa a murmurar diante de Deus, já querendo lembrar do passado. Mas deixa eu lembrar o passado desse povo que saiu do Egito. O passado deles foi 30 anos de bênção, enquanto José no Egito estava vivo. Depois desses 30 anos de bênção, foram 400 anos de sofrimento, de amargor, foram 400 anos de luta, de chicotadas, de humilhação, de fome, de vergonha e dor. Mas agora eles tinham experimentado de Deus os seus milagres, os seus prodígios, as suas maravilhas, as bênçãos de Deus tinham recaído sobre eles, e no primeiro obstáculo que eles se deparam, eles começam a olhar para trás. Irmãos, isto é ingratidão do coração humano. Quando nós muitas vezes no caminho vemos que os nossos planos e projetos não dão certo e começamos a olhar para trás e comparar com a vida que temos hoje, isto é ingratidão. Aquele povo não percebeu, irmãos, que eles estavam ferindo o coração de Deus. Eles estavam entristecendo o nosso Deus. E eles começam ali, diante daquelas águas, a apertar com Moisés e ali insultar a Moisés e dizer: Moisés, você nos tirou da terra do Egito para nos matar de sede aqui? Quer dizer, tem água, mas não resolve o problema? A fonte, irmãos, esse é o grande risco da vida do crente, é que quando ele está vivendo um momento de aperto, quando ele está sedento por saciar as necessidades da sua alma, muitas vezes, na precipitação, o crente corre para qualquer fonte. De que fonte, irmãos, você tem bebido? Aonde é que você tem buscado sanar a sua sede? Quais são as fontes que você recorre quando a situação aperta? Qualquer fonte serve. Eu vou me lançar no primeiro poço que eu encontrar e não importa antes perguntar se Deus está de acordo ou não. O povo estava sendo conduzido por Deus. Era Deus que estava levando este povo pelo caminho. O Senhor conhecia exatamente qual era o caminho que era necessário trilhar para adentrar a terra prometida. A promessa de Deus
Para ser alcançada, existe um caminho a ser percorrido. E este caminho que Deus determinou para nós, nós precisamos trilhá-lo. E no meio deste caminho, muitas falsas fontes vão aparecer como solução para os nossos problemas. E antes de abraçar a primeira fonte que vem, irmãos, trilhar ou atravessar o nosso caminho, que perguntemos antes se essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então perceba, meus irmãos, que certamente aqueles mais afoitos, aqueles que quando viram a fonte se alegraram sobremaneira e correram disparados e se lançaram sobre a água e começaram a beber sem nem mesmo examinar que fonte era aquela. Imagine o risco que correram. Quantos crentes, irmãos, estão vivendo esse mesmo contexto? Porque não acharam uma resposta na primeira pergunta que fizeram, ou no primeiro problema que estão vivendo. Eles deixam das suas igrejas, eles deixam os seus pastores, eles deixam até mesmo os ensinamentos da palavra de Deus, e por que não ir mais além? Eles voltam as costas para Deus e vão embora. Por quê? Porque sofreram frustrações, porque sofreram desilusões, porque encararam uma decepção na vida, porque as coisas deram errado e não saiu como planejou, então começa a olhar lá para trás. Mas a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, antes nós avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Nós não temos um espírito de covardia, irmãos, para que no primeiro problema ou na primeira fonte contaminada, a gente deixe as coisas de Deus para correr a própria sorte. Aquele povo, irmãos, precisava ser confrontado por Deus. Para quê? Para que se revelasse o que eles tinham nos seus próprios corações. Observe uma coisa. A Bíblia diz que então, ao beber da água, começou-se uma grande murmuração em torno de Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui para quê? Para nos matar de sede? Lá no Egito estava faltando água. Você vem trazer a gente para essa situação. Por que você nos colocou nesta situação? Irmãos, tem uma coisa que eu quero aqui dividir com os nossos irmãos obreiros, com os nossos irmãos pastores que possam estar nos ouvindo, com você que é chefe de família. Irmãos, Deus nos fez um chamado. Você que é crente em Cristo Jesus, tenha certeza de uma coisa. Deus lhe fez um chamado. Foi Deus quem assumiu um compromisso com você. A aliança que Deus fez para com a sua vida, ela pode sim ser contestada pela vida de todas as pessoas que te cercam. Só quem não pode ter dúvida do chamado de Deus na sua vida é você. Eu, como pastor da igreja, como pai aqui da minha família, as coisas aqui podem sair totalmente o avesso daquilo que eu quero ou daquilo que eu planejei para minha casa. Mas uma coisa é certa, irmãos, quem não pode duvidar da escolha de Deus na minha vida sou eu. Quem não pode ter dúvidas acerca do meu chamado sou eu. Quem não pode, irmãos, arriar no momento da dificuldade sou eu. Eu, como pai de família, como chefe da minha casa, como pastor da igreja, como um crente em Cristo Jesus, jamais eu posso duvidar do chamado de Deus na minha vida. Então observe que aquele povo está vivendo um momento da euforia, está vivendo um momento da alegria, está vivendo, irmãos, uma sensação de vitória, porque eles vêm há 3 dias de uma grande vitória no Mar Vermelho. Agora, no primeiro problema que se instaura sobre eles, ao invés deles olharem para as grandezas de Deus, eles olham para o passado. Eles começam a ter saudade do chicote. Porque eles dizem assim, lá no Egito nós tínhamos panela de carne, nós tínhamos água, nós tínhamos casa. Aqui nós estamos no relento, estamos à própria sorte. E Deus, irmãos, estava onde nesta hora? Porque as coisas não saem como nós queremos, significa que Deus nos deixou? Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós logo percebemos que eles começam a apertar por sobre Moisés. Não vão ser poucas as vezes que as pessoas que te cercam vão fazer como fizeram com o salmista. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Lembra o salmista? O salmista chega a angustiar tanto que ele diz assim, ó minha alma, por que te abates dentro em mim?
porque começa a angustiar. Mas eu acho lindo que a palavra de Deus não diz que Moisés contendeu com eles. Moisés não se desesperou, Moisés não deu respostas a eles, Moisés não foi brigar com eles. Por quê? Porque o único que não pode perder o controle da situação é aquele a quem Deus confiou a liderança da casa, da família, dos negócios, da igreja. Você que tem um chamado de Deus na sua vida, em todo o tempo da adversidade, você tem que manter os pés no chão. O equilíbrio Deus lhe dará. É o Espírito Santo de Deus que conduz a sua vida, te dirige e te dá segurança. Enquanto está todo mundo desesperado, achando que não há solução, e a solução que tinha frustrou, você pode ter certeza, as pessoas vão olhar para você e vão perguntar aonde está o seu Deus. Sabe aonde o seu Deus vai se revelar? Na tranquilidade que Deus vai derramar sobre a sua vida, no teu coração, irmãos, tranquilo, com paz. Enquanto está todo mundo desesperado, você tem paz no coração. É aí que Deus começa a se revelar na sua vida. Porém, irmãos, a decepção, a frustração, a falta de certeza traz para nós reações. O grande perigo, irmãos, que eu acho de nós como cristãos é a reação. Quantas vezes você já reagiu a uma situação contrária de uma forma que você não queria e depois você se arrependeu e até mesmo você dizendo para si mesmo, eu já fiz isso muitas vezes, disse assim, mas que reação que eu tive. Nem eu esperava que iria reagir dessa maneira. Não é assim? Muitas vezes, irmãos, estas coisas acontecem conosco. Estas coisas que eu digo, as coisas erradas, as decepções e frustrações, as desilusões que nós sofremos. Muitas vezes acontece com todos nós. Para quê? Para que eu realmente tenha este sentimento. Puxa vida, por que eu reagi desta maneira? Sabe o que Deus faz quando estas coisas acontecem conosco? Ele revela para mim mesmo o que é que eu trago no meu coração. Muitas vezes está adormecido, mas está lá dentro. É no momento da adversidade que aquilo que verdadeiramente ocultamos no coração se revela. Quando Deus, irmãos, está conduzindo este povo, você acha que Deus não sabia que este lago de Mara tinha águas amargas? Haja vista que o próprio nome Mara foi dado a este lugar porque Mara significa amargo. Mara significa amargo. E as águas daquele lugar eram amargas. Deus não sabia que as águas daquele lugar eram amargas? Você acha que Deus não poderia ter dado uma volta por detrás desta lagoa ou desta fonte e ter levado eles a um lugar de segurança? Lógico que Deus poderia ter feito isso. Por que não fez? Porque Deus tinha a intenção de prová-los. Observe, irmãos, no versículo de número 25. A Bíblia diz que assim que eles beberam das águas e viram que as águas eram amargas, Deus revelou para eles que a intenção era prová-los. Por que prová-los? Para conhecê-los. Deus me conhece por dentro e por fora. Eu mesmo muitas vezes não me conheço. Muitas vezes tomei atitudes e tive reações que não eram compatíveis com o problema que estava sendo vivido. Falei coisas que não devia, meti os pés pelas mãos, ataquei quando não deveria. Quantas vezes eu fiz isso? Tenho certeza, irmãos, que muitos dos irmãos que aí estão nos ouvindo fizeram também a mesma coisa. E pior, depois de ter feito algo que desagradou o coração de Deus, cai em si, para pensar e diz assim, por que é que eu me deixei levar por esta situação? Por que é que eu fiz tal coisa? Por que eu reagi assim? Aí você pensa que estas coisas aconteceram para a tua destruição. Porque a gente entristece, a gente se envergonha e a gente acha que não vai mais se levantar do tombo que levou. Porém, irmãos, Deus só permitiu que estas coisas acontecessem comigo e com você
para que fôssemos provados por Deus. E é quando a prova se instaura na nossa vida, é que Deus quer ver, irmãos, aonde está a sinceridade do nosso coração. O que eu quero trazer para você aqui nesta noite é a reflexão de que nós não podemos viver uma vida de euforia espiritual. Eu não posso, irmãos, viver dentro de um contexto de uma alegria exacerbada pelas vitórias que eu tive. A minha vida não é feita só de vitórias. A vida do cristão não é feita só de êxito. A vida do cristão não é sucesso 100%. A vida do cristão, irmãos, também tem derrotas, também tem frustração, também tem dores. E é justamente nos momentos em que a vida vai se tornando amarga, é que Deus quer provar o nosso coração. Se Deus, que conhece o meu coração, permite que as provas se abatam sobre a minha vida, não tem outra finalidade a não ser mostrar para mim mesmo o que é que eu sou por dentro. A prova, irmãos, não vem para a destruição do cristão, vem para amadurecimento espiritual. Alguém já disse, muitas outras vezes em mensagens, que o deserto é a escola de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é justamente no deserto que você se encontra, irmãos, dependente de Deus. É no deserto que muitas vezes o amigo não pode lhe ajudar. É no deserto que muitas vezes não há, irmãos, a quem recorrer. Ou você olha para Deus, ou você morre debaixo das frustrações e das dores que lhe causa. A vida vai se tornando tão amarga, que fica incompatível continuar vivendo. Sabe por que tem muitas pessoas, irmãos, e o número de suicídio aumenta a cada dia? Porque são pessoas que se frustraram, se iludiram, se decepcionaram e não acharam mais o caminho do retorno. Por quê? Porque ao invés de passarem por cima deste obstáculo e darem continuidade na vida, elas começam a olhar para trás. Elas sentem saudade do que eram. Quantas pessoas, irmãos, que revelam a ingratidão do seu coração para a igreja, para o pastor, para os irmãos e para Deus, quando eles dizem assim: nossa, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas quando eu era do mundo não era assim. Você já ouviu uma coisa desse tipo? Meu irmão, que o Senhor nos livre e nos guarde. Como disse Jó, que a gente coloque um freio na nossa boca e que estas palavras jamais venham sair do nosso coração. Eu nunca estive tão bem quando eu estou na presença de Deus do que quando eu estava em qualquer outro lugar. A presença de Deus nos satisfaz, nos preenche, nos alegra, e ainda que nos falte muitas coisas, a necessidade de nada vamos passar. Então observe uma coisa, Deus está falando àquele povo que os conduziu por aquele deserto de Sur, e entenda, irmãos, que Sur significa muro. Muro é barreira, muro é impedimento. Há desertos de impedimentos na nossa vida que nós precisamos atravessar. Nós estamos nesse deserto de impedimentos. O mundo não está a seu favor, deixa eu lhe dizer essas coisas. Fique sabendo você, irmãos, que você pode sim se alegrar e muito pelas vitórias que Deus tem lhe dado, mas você não pode viver debaixo da euforia das conquistas que Deus te fez. Você não pode viver, irmão, somente sorrindo e achando que tudo vai dar certo daqui para frente porque você teve uma vitória. Lembre-se sempre que você está sendo conduzido pelo deserto das muralhas, pelo deserto dos impedimentos. Este mundo, irmãos, é deserto. Este mundo é muro que foi levantado para nos impedir de prosseguir. Nesta caminhada que nós estamos atravessando com Cristo, há muitos desertos de Sur, há muitas paredes levantadas, por que não dizer paredes estas que muitas vezes fazem separação até daqueles que nós amamos. Por isso a lição desta manhã foi gloriosa, que disse que Cristo derrubou a parede da inimizade, ou seja, o impedimento caiu por terra, e ele de ambos os povos fez um. Isto é, mesmo em meio às dificuldades, as dificuldades não são e não serão
capazes de destruir a nossa comunhão. Há um muro de separação da minha casa para a sua, da sua casa para a do outro irmão. Nós estamos separados por vários muros nesse momento. Porém, irmãos, estes muros não podem nos separar do amor que há em Cristo Jesus e da comunhão que nós gozamos pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, este povo, irmãos, eles se frustraram, eles se decepcionaram, se entristeceram. Por quê? Porque foram precipitados. Correram à primeira fonte que avistaram. Eles não perguntaram se poderia, eles não questionaram a liderança se deveria beber daquela fonte ou não. A minha preocupação com você que está aí é que você tome todo o cuidado do mundo. Não fique bebendo de qualquer fonte que apareça, não. Você não sabe a qualidade das águas que estão sendo servidas. Porém, então, a Bíblia diz que este povo começou a murmurar, se entristeceu, chateados como estavam, olhavam para Moisés e diziam assim: e agora, Moisés, de onde nós beberemos? Como é que nós vamos beber? Havia as crianças, os velhos, os doentes, haviam ali os animais. Ninguém podia beber. Aí Deus olha para Moisés, Moisés clama ao Senhor. E aí vem uma coisa mais interessante para mim ainda. É que quando Moisés clama a Deus, certamente ele diz: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Onde vamos encontrar água potável? Onde vamos encontrar água boa para se beber? Deus não responde. Deus não fala onde vai ter a água. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, olha lá para o lado de lá e veja ali perto de você, existe um lenho no chão, existe uma madeira no chão, um tronco. Vai lá e pega o tronco e joga dentro destas águas. Irmãos, qual é a lógica de você jogar um pedaço de madeira dentro de uma lagoa contaminada e tornar estas águas puras? O milagre de Deus, irmãos, jamais será explicado por quem está de fora. Agora, a Bíblia diz, irmãos, e o entendimento de todos nós que observamos a palavra de Deus, é que Jesus se revela em todos os capítulos da Bíblia. Eu quero que você pense aí comigo. Quando Deus diz assim para ele: pega o lenho e joga nas águas. Imagine que Moisés, irmãos, é o libertador de Israel. Moisés é aquele que foi tido como o Messias de Israel. Eles aguardavam Moisés, eles olhavam para Moisés, eles esperavam de Moisés uma resposta, uma solução, uma direção a ser tomada. Moisés, então, ele caminha até esse tronco, pega este lenho, leva aos ombros e vem andando com este lenho, no meio de toda a murmuração do povo. Certamente alguém estava dizendo: mas o que esse maluco vai fazer agora? Para que ele foi pegar essa madeira? Vai bater em alguém? Mas eu quero que você associe o que eu estou te dizendo. Quem é o Messias desejado de todas as nações? Quem é o libertador das nossas vidas? Quem foi que tomou o lenho, o madeiro, sobre os seus próprios ombros e levou lá para o alto do Gólgota? Quem foi o homem que se permitiu obedecer a Deus ao ponto de se abraçar com a cruz no Calvário? Moisés é o tipo de Cristo. Quando Moisés obedece a Deus e põe sobre os ombros aquele madeiro, ele caminha em direção àquelas águas e lança a madeira nas águas. E agora vem a ordem de Deus: podem beber. E quando as pessoas começam a beber das águas, elas saciam a sede e a água, irmãos, estava maravilhosa. As águas que outrora eram amargas, agora são águas potáveis, purificadas. O que eu quero dizer, irmãos, para a sua vida é que na amargura que você possa estar vivendo, nas dificuldades que você possa estar atravessando ou enfrentando, no momento que você está, irmãos, atravessando, que pode ser para você um momento de amargura, que pode sim estar forjando em você uma pessoa amarga, dura, uma pessoa que perdeu a alegria, que esqueceu das vitórias, que está fazendo você olhar para trás.
nesta hora eu quero lhe dizer, coloque o lenho na sua vida. Coloque a cruz na sua vida. Convide Jesus para entrar na sua situação. Toda a frustração vai cair por terra. As desilusões, irmãos, vão ser banidas. A frustração, irmãos, vai ser trocada por alegria e surpresa. Quando a cruz de Cristo faz parte da minha e da sua vida, todas as amarguras que nós sofremos são transformadas em doçuras. As águas amargas se tornaram doce através do madeiro. A minha vida e a sua vida voltará a ter sabor, voltará a ter alegria, voltará a saciar a nossa sede quando a cruz de Cristo fizer parte de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por isso, você quer mudança de vida? Você quer livrar-se desta amargura que você está vivendo? Olha para a cruz. Se achegue à cruz. Permita que a cruz adentre a sua vida. Agora observe uma coisa. Aqueles que querem viver o benefício do madeiro sobre as águas, aqueles que querem viver o benefício que aquele lenho traz, irmãos, para a amargura das águas, precisa também estar disposto a receber de Deus os seus estatutos e também os seus mandamentos. É o terceiro dia que eles estão, irmãos, depois da travessia do mar. Até aqui, eles não tinham ainda os mandamentos de Deus escritos em tábuas. Mas a partir de agora, através desta primeira amargura que eles estão vivendo na vida, eles perceberam, irmãos, que aquilo serviu para prová-los. E provando-os, revelou o que eles tinham no coração. E revelando o que eles tinham no coração, o madeiro entrou e a amargura deu novamente lugar à alegria. Deus é especialista em restaurar a doçura da nossa vida. Deus é especialista em pegar aquilo que está ruim, amargo, aquilo que não está descendo, e fazer, irmãos, vir como uma luva para cada um de nós. Quando eu olho então para esta palavra, eu percebo que Deus provou, e a partir da prova, e a partir do momento que eles conheceram os seus próprios corações, Deus então lhes deu estatuto e ordenança, estatuto e mandamento. Observe, irmãos, que se eu quero os benefícios da cruz, e eu vinha falando de manhã aos irmãos, que nós estamos vivendo o evangelho que assim que você aceita Jesus, você recebe vida, você recebe dinheiro, você recebe carro, você recebe casa, você recebe salvação. Você vai ser alegre, você vai ser feliz, você vai ser restaurado, você vai ter saúde, você. Este é o evangelho que se prega. Mas o evangelho é para a glória de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Nós sim viveremos todas as bênçãos que Cristo nos deu por herança na cruz do Calvário. Mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos então que há um benefício na cruz do Calvário para a minha vida, junto com este benefício que o madeiro traz para mim, eu também devo receber as ordenanças e mandamentos de Deus. Ora, como é que alguém quer viver os benefícios de ser chamado cristão, de ser recebido como filho de Deus, de ter de Deus o cuidado, o zelo todo especial, mas eu não quero receber as ordens que vêm dele. Eu não quero os seus mandamentos. As suas ordenanças, os seus estatutos são pesados para mim. Se eu não quiser tomar esta cruz de cada dia e segui-lo na responsabilidade de obedecê-lo, por que eu quero os seus benefícios? Isto é, irmãos, ingratidão da humanidade. São pessoas egocêntricas. Olham para dentro de si mesmo, querem resolver os seus problemas a qualquer custo, mas não querem, irmãos, o ônus do compromisso para com este Deus. Querem o que Deus pode lhes fazer de bom, mas não querem, irmãos, assumir com Deus o compromisso de abrir mão de algumas coisas. E aí eu chamo a sua atenção para outro fato muito interessante. A Bíblia vai dizer, irmãos,
que, saindo das águas de Mara, o Senhor conduz eles por esse deserto de muralhas, por esse deserto de paredes, por esse deserto de barreiras, e eles saem das águas amargas com uma história diferente. Eles agora conhecem o que eles têm no próprio coração. Eles sabem verdadeiramente quem eles são, assim como Deus também os conhece na sua verdade. E eles estão agora caminhando um pouco mais, e não muitos quilômetros dali, Deus os leva para um lugar chamado Elim. Elim significa lugar de Deus. Sabe qual é o grande problema daqueles que estão trilhando a caminhada cristã? Volto a dizer, a precipitação. Não se iluda com a primeira fonte que lhe aparecer como solução para o seu problema. Não corra para as águas que você avista de qualquer canto. Não tenha esta ilusão, irmãos, de achar que tudo o que está dando certo é porque Deus está no negócio. Eles se frustraram e se machucaram e se entristeceram porque foram precipitados a correr para a primeira fonte que viram. Porém, irmãos, Deus tinha um lugar chamado Elim. Deus tinha um lugar de Deus para o coração deles. Deus tinha um lugar preparado para eles. Alguns quilômetros a mais, eles passariam das águas de Mara para o lugar de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, irmãos, decretar ou declarar isso para a sua vida. Aguenta só mais um pouquinho de tempo. Segura só mais um pouquinho. Tenha tranquilidade. Não se precipite na sua caminhada. Mais um pouquinho adiante e Deus tem a bênção que tanto almeja o teu coração. Ele vai solucionar o seu problema. Tenha paciência, louvado seja o nome de Jesus. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus tem nos dado essa tranquilidade. No meio das dificuldades, problemas que estamos passando, eu não vou dizer aos irmãos que nós também não amargamos muitas coisas que têm acontecido conosco. Mas eu quero lhe dizer, a minha confiança é que existe um Elim de Deus. Existe um lugar de Deus reservado para a minha vida e para a sua vida. Caminha mais um pouquinho, irmão. Não para no caminho, não. Não fica olhando para trás o que passou. Não faça a comparação da tua vida de hoje com a vida do passado. Não tem comparação a fazer. Ah, irmão, pode estar tudo dando errado, mas só a presença de Deus no nosso coração, irmão, só essa manifestação que eu estou sentindo aqui agora, eu estou todo arrepiado, irmão. Estou com a vontade até de chorar. Por quê? Porque esta presença, irmãos, alegra a nossa alma. Não há, irmãos, um lugar que possa se comparar com o sentimento da convicção de que Deus está sobre nós. Estar com Deus é melhor do que estar em qualquer lugar. Ter a presença de Deus é melhor do que ter qualquer outra coisa. Dá para entender muito bem o que foi que o salmista quis dizer quando ele disse assim: mais vale um só dia nas portas da sua tenda do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom caminhar com este Deus, mesmo em meio às dificuldades. Como é bom saber, irmãos, que há muitas fontes amargas jorrando e querendo nos enganar e nos atrair e nos fazer precipitar-se, mas que há um Deus cuidando em especial das nossas vidas, com o zelo de Deus, com o cuidado de Deus, com o carinho de Deus. Não se precipite, esta fonte que muitas vezes alguém está mostrando para você, não há de ser comparada com aquilo que Deus já preparou. O lugar de Deus chamado Elim é muito melhor para a sua vida. Por isso Paulo disse, esta leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao peso da glória que em nós há de ser revelada por Cristo Jesus. É no meio deste sofrimento, irmãos, que você passa, que eu passo, é que nós temos, irmãos de Deus, uma certeza. Nós não estamos passando sozinhos. Nós não vamos atravessar este deserto de Sur como quem está, irmão, jogado no tempo, não. O Senhor vai continuar cuidando e zelando da minha e da sua vida. Eu acho lindo ficar pensando, irmãos, na travessia deste povo no deserto. A Bíblia diz que
de noite uma coluna de fogo, aquecendo, eliminando os animais, os perigos do caminho, expulsando todos os bichos que pudessem ter, mas de dia, quando o sol vinha para castigar, uma nuvem pairava sobre eles, refrigerando, trazendo sombra, refrescando a pele. Que cuidado de Deus! Quando eu olho para este texto, irmãos, aqui no versículo de número 26, Moisés diz assim: se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinardes os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todas os seus estatutos, nenhuma das pragas ou das doenças ou das pestes que eu mandei sobre o Egito, eu enviarei sobre vós. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja Deus. Ele é o Deus que nos sara. Por isso eu preciso observar a sua palavra. Na sede que tem a minha alma, na sede que está o meu e o teu coração, eu quero ter a certeza de que o lenho é suficiente para solucionar os meus problemas. É a cruz que aponta, irmãos, para uma saída na minha vida. É a cruz que me traz convicção de que eu não estou sozinho nesta caminhada. Deus deu o melhor que tinha para que eu pudesse estar com Ele. E é este melhor de Deus que eu não quero abrir mão. Eu não vou trocar Deus por fonte de águas que possam ser amargas. Lá em Elim, versículo de número 27, olha o que diz. Então vieram a Elim, poucos quilômetros dali, e havia ali 12 fontes de águas puras e 70 palmeiras. O que Deus tinha para Israel era uma fonte de águas vivas para cada tribo. Lá em Elim era uma fonte para cada tribo. Eles não precisavam estar pegando fila. Eles não precisavam ficar, irmãos, disputando por um copo de água. Era fonte de águas vivas, isso é, águas que se renovavam. A Bíblia vai falar lá no Evangelho de João que uma mulher samaritana estava sentada à beira de um poço. Na beira do poço. Quanta gente está na beira do poço, irmãos? Quanta gente está sedenta na beira do poço. Mas não porque querem beber água, mas porque estão sedentas. E não é a água do poço que vai saciar a sua vida. Isto eu quero dizer, não são, irmãos, as ofertas deste mundo aí fora que vão solucionar os teus problemas. Pelo contrário, são poços que querem te puxar para baixo. Aquela mulher estava, irmãos, à beira do poço. Por que não dizer que já estava no fundo do poço? Era uma mulher que estava em desolação completa. A sede da sua alma era tão grande que ela se deu não uma, nem duas, nem três, nem quatro, 5 vezes. E agora estava se dando pela 6ª vez e ainda assim não estava saciada porque estava dividindo o pouco que tinha com outra pessoa. Amados, Deus, quando quer saciar a nossa sede, Ele não vem, irmãos, com conta-gotas. Ele não vem, irmãos, simplesmente para nos molhar os lábios. Ele quer nos colocar debaixo das suas torrentes. Ele quer nos colocar debaixo de uma cachoeira de bênçãos. Ele quer, irmãos, inundar a nossa vida. A Bíblia diz que Cristo, falando com aquela mulher, ela diz assim: Senhor, agora eu sei que tu és profeta, porque falastes de coisas que a ninguém foi revelado. E então ele diz assim: mulher, se você soubesse quem te pediu de beber, você não somente daria essa água, mas pediria da água da vida, que faz saltar rios de dentro de você, que fluirão de dentro de você, águas vivas. Observe, irmãos, que quando nós observamos a palavra de Deus e damos ouvidos aos seus estatutos, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Aquela mulher sai dali, irmãos, saciada na alma.
ela corre para dentro da cidade, daqui a pouco a cidade inteira está em volta daquele poço, ouvindo Jesus falar. E aqueles rios que estavam fluindo daquela mulher surtiram tanto efeito na vida daquelas pessoas que eles correram para acreditar no que ela estava falando. E a resposta daquele povo foi: agora nós cremos que ele é o Cristo, não mais somente por ouvir você falar, mas porque estamos vendo, louvado seja o nome de Jesus. Dá ouvidos à palavra de Deus. Você que está ouvindo aí agora, creia que Deus lançou um madeiro sobre as águas amargas da sua vida. A provisão e o cuidado de Deus vai chegar para a tua casa, vai chegar para a tua família, vai chegar para o teu coração, vai chegar para você. O cuidado de Deus, a cruz de Cristo vai ser colocada sobre a sua casa e as bênçãos recorrentes desta cruz serão derramadas sobre a sua família. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, o seu coração e que você guarde a palavra de Deus na sua alma. Que o Senhor continue a falar com você e, falando com você, que o Senhor possa abençoá-lo com todas as sortes de bênçãos espirituais. 2 perguntas eu vou deixar para aqueles que ainda não servem ao Senhor. Você quer que o madeiro seja colocado nas águas amargas da sua vida? Você está pronto para receber a cruz de Cristo na sua vida? Se está, nós vamos orar por você. Você entregue a sua vida a Jesus, creia nele, porque todas as coisas Deus pode mudar e o nome do Senhor será glorificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Na sua presença nós queremos declarar a alegria e a gratidão do nosso coração, pois não são poucas as vezes, ó Deus, que nos deparamos com fontes de águas amargas, mas bem sabemos que o Senhor tem fontes de águas vivas, que pode renovar em nós o ânimo, a alegria, a força, o vigor, a coragem para continuar lutando, pois não nos deste espírito de covardia, nem tampouco queremos olhar atrás, ó Deus. Não queremos ter a ingratidão de comparar, ó Deus, as nossas vidas passadas com tudo que o Senhor tem nos dado agora. Para tanto, Senhor, sê conosco, permaneça conosco e traz, ó Deus amado e santo, sempre esta palavra que renova em nós rios de águas vivas e fazem fluir dentro da nossa alma. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço e bendizendo o teu nome, Senhor, nós queremos, ó Pai, louvá-lo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, falando ao seu coração, te dando uma noite de paz. Assim, irmãos, que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos e o que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, falando ao seu coração. Beijão no seu coração, irmãos. Abraço e até mais. Com Deus.